Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, sétimo ano, mais uma aula de arte. Hoje a gente começa na página de número 18. A gente vem estudando os valores, então nós estudamos os valores artísticos, históricos, culturais, de época, etc, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre antiquário. Em Araraquara nós temos um antiquário, tá? Que se chama Chá com Chica. Começando então o nosso texto. Antiquário, pessoal, é como se chama a quem estuda, quem coleciona ou vende objetos ou ainda artefatos que possibilitam reavaliar o passado. Isso acontece por meio da valoração não só de itens raros, mas também daqueles que são abandonados por serem considerados pouco significativos, feios, perante algum gosto dominante, tá? Por estarem fora de moda ou ainda por possuírem sinais de desgaste do tempo. A valorização de objetos resgatados por antiquários pode ajudar sim a revelar e a representar o passado em seus valores culturais, em seus valores artísticos, históricos ou ainda de época. Na página de número 18, eu gostaria que vocês escrevessem aqui se existe algum antiquário na sua região. Se vocês conhecerem algum outro, sem ser o chá com Chica que a tia falou para vocês, vocês anotem. Em seguida, como você se sente perante artefatos antigos? Qual é o seu sentimento? Só escrevam, por favor. Agora vamos seguir. Estamos na página de número 19, onde hoje nós vamos falar sobre um artista que se chama Ai Weiwei, tá? Olhem bem o momento exato dessa fotografia que está aqui à esquerda, gente. Estão vendo? É o momento que esse artista solta uma urna lá da dinastia Han, ou seja, uma urna muito antiga. Para quê, tia Rê? Para que ela fosse espatifada no chão. Pá, quebrou a urna. O artista foi um dos idealizadores do estádio Ninho de Pássaro, que foi construído em Pequim, né, para os Jogos Olímpicos do ano de 2008. Ativista político, ele vem, gente, com a sua arte denunciando, né, os maus tratos que muito do patrimônio histórico e artístico milenar chinês vem sofrendo diante de explorações estrangeiras e das recentes construções de prédios modernos. O fato então do artista ter quebrado urnas funerárias, né, ou urnas da dinastia, ou ainda pintado com tinta de paredes alguns dos vasos mais antigos, né, é visto muito errado. Sabe por quê? Ele foi perseguido, o ateliê dele foi todo destruído e o seu passaporte ainda foi apreendido. Então ele não pode sair da China até recentemente. Por quê, gente? Porque ele quebra as urnas, né? Ele pinta vasos antigos, ok? Tudo isso para chamar a atenção para a causa dele, tá? Seguindo mais um pouquinho, nós vamos falar, desculpa, sobre valor artístico. Bom, o Alois Rieger, ele era presidente da Comissão de Monumentos Históricos da Áustria, isso lá no século XX, no comecinho do século XX. E ele escreveu que alguns valores precisam ser considerados para que algo, né, seja preservado lá, ok? Além dos valores histórico e de época, Rieger estabeleceu que valores artísticos também devem ser considerados. A primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem é observassem esse tijolo. É isso que vocês estão vendo. É apenas um tijolo maciço de barro queimado. Um tijolo que serve para fazer muro, fazer casa, etc. Quanto vocês acham que esse tijolo, né, poderia custar numa loja de material de construção aqui em Boa Esperança hoje? Sei lá, R$ 1, R$ 2, R$ 3. Coloquem, por favor, o preço que vocês acham que custa um tijolo simples de barro queimado. Certo? Continuando. Quanto agora vocês acham que esse tijolo poderia custar se ele tivesse 500 anos? E por quê? Pensa lá. Um tijolo de hoje custa R$ 2 e um tijolo que tivesse 500 anos. Agora, se esse tijolo, meus amores, tivesse pertencido a um templo de Constantinopla, quanto ele poderia custar? Por exemplo, se esse tijolo fizesse parte do Palácio Sagrado, que foi a residência dos imperadores bizantinos, quanto ele poderia custar? Olha só como o preço do tijolo pode aumentar. Outro exemplo, ó. Tati Galeri e a pilha de tijolos de Carl Andrei. Presta atenção nessa historinha aqui antes da gente seguir. Artista minimalista é aquele, pessoal, que usa
o mínimo de recursos para representar o máximo de ideias possível, mesmo que para isso ele tenha que repetir 200 milhões de vezes o mesmo recurso. Ou seja, nas artes visuais, na música, no planejamento de construções, etc., como se fosse uma produção industrial em série. Assim é o artista que nós estamos falando agora, Carl André. No ano de 1972, gente, a Galeria Tati comprou uma escultura de André. E essa escultura era composta por 120 tijolos de barro queimado, assim como o tijolo que a gente viu na página anterior. A escultura se chama Equivalente 8. Acreditem, meus amores, ela custou mais de 2.000 libras, mais ou menos, né? 15 mil reais. Esse valor era altíssimo. Se a gente for pensar na quantidade de tijolos, que são 120 tijolos, e ele empilhou os tijolos. Então, aqui do lado nós temos, né, na página 21, se vocês quiserem observar, essa escultura de 2.000 libras, mais ou menos uns 15 mil reais, certo? São 120 tijolos. Continuando, quanto esse tijolo custaria em libras, nós vamos calcular agora. Se ele fosse um dos 120 tijolos que compõem a escultura equivalente 8 de Carl André, que está na galeria lá da Inglaterra, quanto vocês acham que esse tijolo poderia custar em libras? Continuando, quais valores poderiam justificar o preço pago por equivalente 8? Valor estético? Valor histórico? Coloquem o que vocês acham. Depois que vocês responderem, né, sobre os tijolos e o preço dos tijolos, vocês vão voltar, por favor, na página de número 4 e escolher qual definição ou quais definições de arte podem ser aplicadas à equivalente 8, aquela escultura de 120 tijolos que está na Galeria Tati e foi feita por Carl André. Ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, só me manda no WhatsApp que eu ajudo, tá? Beijo, mais uma vez, muito obrigada pela paciência. Até a nossa próxima aula.